Entrega da declaração do imposto de renda. Tá acabando o prazo, gente. Falta só uma semana. Aí o pessoal estava falando aqui, não, tem toda semana que vem. Não tem, não. Vai até quarta-feira da semana que vem. Nesse momento, os catarinenses estão acima da média nacional, viu? 75% dos contribuintes do estado já declararam. No Brasil, esse número é um pouco mais baixo, 70%. E a gente conversa agora com Douglas Barbosa Lucas, que é delegado da Receita Federal em Florianópolis. Está ao vivo com a gente. Muito bom dia, doutor Douglas. Bom dia. Agradeço a oportunidade de falar sobre a entrega da declaração de imposto de renda nessa reta final. Pois é, seja muito bem-vindo a essa edição. A gente falou que 75% já entregaram, mas 25% que ainda faltam, ainda é muita coisa. Aí só uma semana. A gente estava conversando um pouco mais cedo sobre a declaração pré-preenchida. Hoje em dia, o contribuinte já conta com esse recurso. Facilita muito para o contribuinte, né? O que é essa declaração pré-preenchida, para quem ainda não sabe? Ela é uma ferramenta que a Receita está colocando à disposição do contribuinte, que dá mais comodidade e também minimiza erros. Minimizando erros, diminui a probabilidade de cair na malha fina. E essa declaração ela já vem com todos os dados das fontes pagadoras ou fontes declaradoras referentes ao contribuinte. Por exemplo, contas bancárias, investimentos, compras de imóveis, pagamento de despesa médica, salários. Boa parte dos contribuintes poderão pegar essa declaração, conferir, a responsabilidade pela transmissão é dele, e provavelmente é só transmitir, ela já vai estar com todos os dados. E ela tem um efeito colateral também, porque essa declaração ela tem informação que o fisco tem do contribuinte. Então, de repente, a gente tem aquela conta corrente que ele esqueceu de cancelar lá no passado, ele vendo a declaração pré-preenchida, ele vai perceber que ele ainda tem essa conta ativa, por exemplo. Tá certo. Ô, doutor, o primeiro lote de restituição já vai ser aberto para consulta hoje, e aí já começa o pagamento do primeiro lote no dia 31, semana que vem já. Isso é para os mais adiantadinhos, quem já declarou lá no início e quem tem prioridade também, né? Isso, inclusive nesse primeiro lote tem 192 mil catarinenses, né? Num valor de restituição de 300 milhões de reais. Então, aqueles que entregaram logo no início, aqueles que têm as prioridades legais e aqueles que utilizaram a pré-preenchida, que é um dos critérios de prioridade, estão recebendo hoje. A partir daí nós vamos ter mais 4 lotes, que são 5 lotes de restituição, contando com o de hoje e a partir do mês que vem, né? Então, sempre no final do mês vai ter um lote de restituição. Doutor, tem orientação para o contribuinte que quer fazer doação para aqueles fundos tutelares, né? Da criança, do adolescente e do idoso, é isso? Isso. Para esses fundos é possível destinar para cada um deles 3% do imposto de renda devido, aquele imposto de renda que nós apuramos na declaração. Não é o a pagar nem o a restituir, é o imposto total devido. O prazo para o recolhimento desse valor é até 31 de maio. Tá? Um cuidado que nós temos que ter é que se você transmitir a declaração depois e fizer o recolhimento depois, por exemplo, ou mesmo que transmita na data, esse dinheiro vai para o fundo. Tá? É um interesse seu, você indicou isso. Mas você não pode deduzir do imposto devido. Para você ter direito a deduzir do imposto devido, necessariamente tem que ser recolhido até 31 de maio. Doutor, tem muitas dúvidas acerca da declaração do imposto de renda, está faltando pouco para o prazo encerrar, falta só uma semana, mas tem pergunta, é isso, produção? Tem pergunta que chegou do nosso telespectador, a gente vai dar uma olhadinha na pergunta, tem aí para gente? Tem como colocar? Tá aí, ó, o Cássius, motociclista, mandou para nós, bom dia. Sempre declarei o plano SC Saúde da mesma forma, mas esse ano eu caí na malha fina. E ele pergunta, doutor Douglas, o que pode ser? Será que tem a ver com o plano de saúde? O plano de saúde ele pode ser deduzido do imposto, né, apurado. E pode haver alguma divergência, isso não é incomum, né? Então, o contribuinte informa uma coisa e o plano de saúde informa outra. Isso é uma das recomendações que nós damos para utilizar a pré-preenchida, para evitar esse tipo de divergência. Em sendo isso, né, quando a declaração dele for processada, vai ser indicado
né, ele vai ter a oportunidade de verificar qual a divergência e retificar. Não há problema nenhum, é só ele acompanhar pelo site da Receita, pelo aplicativo, né, ele vai ver qual a divergência exatamente e como corrigir. Bom, para você que está chegando agora, estamos conversando com o delegado da Receita Federal em Florianópolis, Dr. Douglas Lucas, que está tirando as dúvidas aí, faltando uma semana para o prazo, encerrar o prazo da entrega da declaração do imposto de renda. Doutor, uma curiosidade, teve mudança na incidência do imposto de renda sobre a pensão, né? Pensão alimentícia, é isso? Isso, a pensão alimentícia até o ano passado, quem recebia não podia colocá-la como isenta, né? E a partir de agora, ele já está podendo colocar como isento. Então, até o ano passado, o pagador, ele abatia da apuração do seu imposto o valor da pensão. Mas o recebedor, ele tinha que declarar como rendimento tributário. Doravante não, tá? Tanto para o pagador quanto para o recebedor, ela é rendimento isento não tributário. Doutor Douglas, a gente já está encerrando a sua participação. Eu gostaria que o senhor desse as últimas informações aí, né? Faltando bem pouquinho para a entrega. 25% dos catarinenses ainda não entregaram o imposto de renda. Por favor, suas palavras aí para orientar as pessoas que às vezes se deixaram para a última hora. Se me permite, uma atualização dos dados, tá? De agora, tá? Então, a nível de Brasil, 75% dos contribuintes entregaram a declaração já. Uhum. E em Santa Catarina, 80%. Então, são dados de agora. E a recomendação que é importante frisar, que quem perder o prazo e seja obrigado a declarar, ele está sujeito a uma multa, tá? Essa multa tem um valor mínimo de R$ 165,74, e ela pode chegar, dependendo do prazo de atraso, até 20% do imposto devido, né? Ela é apurada a 1% ao mês, ou fração, né? E já incide a partir do dia seguinte ao vencimento do prazo. E, claro, aquela recomendação de sempre que deixar para a última hora pode ser um pouquinho arriscado. Apesar dos sistemas de receita estarem preparados para essa grande demanda no final, mas o imprevisto, o corte de energia, queda de sistema, é sempre possível. Então é bom se adiantar um pouquinho. Tá certo. Nesse fim de semana é provável que muita gente sente para organizar os documentos e fazer a declaração. Então, evitar essa sobrecarga e o risco de sobrecarga no sistema e já se organizar o quanto antes. Dr. Douglas Barbosa Lucas, a gente agradece demais a sua participação aqui com essas orientações fundamentais para o nosso telespectador. Um ótimo trabalho para vocês aí na Receita Federal. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para você. Bom dia, doutor. A gente agradece também o Cássio, nosso telespectador que mandou a sua pergunta. Obrigada, Cássio. Boa sorte aí com a malha fina. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem os destaques do esporte. Ela já está por aqui. Alice Queiroz está chegando. E a gente mostra a derrota do Avaí na Série